Olá pessoal, nós faremos agora a revisão do artigo intitulado Formação no e para o Trabalho. A ideia inicial é nós fazermos aqui um apanhado geral dos principais pontos presentes neste texto. Então, o artigo trata de formação no e para o trabalho, né? Por no trabalho nós podemos compreender o espaço onde é realizada a formação e para o trabalho, nós podemos considerar aqui a questão teleológica, né? A finalidade. Qual a finalidade desta formação? A finalidade dela é o trabalho, né? Proporcionar saberes, conhecimentos para o trabalho. Então, essa formação ela pode ocorrer no trabalho e para o trabalho. Quando ela ocorre no trabalho, nós podemos encontrar aqui os espaços físicos, né, onde é realizada a formação. Nós temos escolas, fábricas, escritórios. Um bom exemplo para quem faz curso de licenciatura é justamente a disciplina de estágio supervisionado. Então, trata-se de uma formação no trabalho, no espaço de trabalho do professor, no caso do estágio supervisionado. Então, essa formação que se dá nos espaços físicos, né, nós temos aqui a possibilidade de serem criados os chamados germens de uma educação futura, né? Quando Marx traz a sua proposta de formação omnilateral, né? Uma formação ampla que envolve os aspectos científicos, físicos, formação ampla do indivíduo, omnilateral, omni no sentido de todos, né? Todos os lados, né? Ou seja, a formação em sua completude. Essa formação que se dá no espaço fabril, para Marx, seria o germe de uma educação futura, né? De uma formação futura. Essa formação futura é porque justamente não era possível nas condições atuais nas quais Marx vivia, né? Porque era preciso, primeiramente, superar o metabolismo do capital, para depois essa educação do futuro ser implementada. Então, essa formação do futuro, ela teria as suas sementes plantadas nessa formação que ocorre no espaço fabril, né? Nas fábricas. Porque, como nós estudamos as contradições do capitalismo, né? Nós temos que, dentro do próprio capitalismo, iria surgir algo que viria se contrapor a ele mesmo. Então, nessas indústrias, nós começamos a ter aqui a necessidade de os trabalhadores cada vez mais se capacitarem, né? Ou seja, terem uma educação que proporcionasse a esses trabalhadores manusear as máquinas, por exemplo. Então, nós já temos aqui um início de uma educação, de uma formação que se dá na fábrica, e conforme essas indústrias vão aumentando a sua tecnologia, né, evoluindo no que diz respeito aos avanços, né, tecnológicos, isso iria trazer uma necessidade de esses trabalhadores também desenvolver as suas atividades, né? Então, essa formação dos trabalhadores, ela seria uma semente plantada para depois eles irem se aprimorando, terem conhecimento profundo da ciência, né? E, consequentemente, por meio da ciência, eles iriam ver tudo aquilo que está velado, que está escondido, né? Então, essa educação do futuro, ela teria sementes plantadas na formação que se dá no espaço fabril. Mas nós também temos uma formação para o trabalho, né? Qual é a finalidade dessa formação? Nós vimos aqui o espaço onde ocorre a formação, né? Quando a formação ocorre no trabalho, nós temos os espaços físicos, né? Onde se trabalha e onde também, por meio desse trabalho, ocorre a formação. Mas essa formação, ela tem uma finalidade, né? Para que essa formação? Para o trabalho. Então, quando a gente considera uma formação para o trabalho, nós poderíamos compreender aqui dois conceitos para trabalho, duas formas diferentes de conceituar trabalho. O mundo do trabalho, que seria algo mais amplo. Quando a gente fala em mundo do trabalho, a gente está considerando o sentido ontológico, né? Trabalho como sendo a ação do homem para produzir a sua própria existência, né? Quando a gente fala sentido ontológico, a gente faz referência à própria essência, aquilo que constitui a essência do homem. E o trabalho, como a produção da própria existência, constitui, por sua vez, a essência
do homem, né? Então, mundo do trabalho é muito mais amplo do que mercado de trabalho. Quando a gente fala de mercado de trabalho, há um foco aqui na questão da produtividade, né? E obviamente, em se tratando da nossa sociedade atual, nós temos o capitalismo. Então, mundo do trabalho é um conceito muito mais amplo, um conceito que se aproxima do sentido ontológico, e mercado de trabalho tem um sentido mais reduzido, né? O mundo do trabalho engloba o sentido de mercado de trabalho. E quando a gente fala em sentido ontológico, a gente faz um resgate do Marx, né? Quando ele traz essa perspectiva do trabalho como sendo a produção da existência do homem. O homem, diferentemente dos demais animais, ele deve garantir a sua própria existência, ele não se submete à natureza, ele submete a natureza a ele mesmo, e essa ação do homem sobre a natureza para produzir a sua própria existência é chamado de trabalho no sentido ontológico. Agora, no capitalismo, esse trabalho ele ganha um outro sentido, né? Então, esse trabalho que garante a existência do homem é o trabalho concreto. Já o trabalho no capitalismo seria o trabalho abstrato, né? O trabalho que não garante a existência do homem, é como se fosse uma ponte para a existência. Ele primeiro tem que trabalhar para conseguir dinheiro, no caso, né, para garantir a sua própria sobrevivência. No sentido ontológico, não. No sentido ontológico, o homem existe no trabalho, né? No sentido mercantilista do termo, né? O homem ele trabalha para existir. Então ele primeiro trabalha para depois existir. Então, quando o foco é exclusivo no mercado de trabalho, nós temos dois pontos aqui, né? Uma formação tecnicista e uma formação dualista, né? Tecnicista, obviamente, uma formação voltada para os aspectos práticos, manuais, né? São, no caso aqui, as capacitações. E no que diz respeito à perspectiva dualista, nós já vimos, trata-se de uma perspectiva milenar, né? Uma educação manual para um lado e uma educação voltada para os aspectos intelectuais do outro. Então nós temos aqueles que trabalham intelectualmente e aqueles que trabalham manualmente. Temos aí uma dualidade, né? Essa dualidade, como nós falamos, ela é milenar. No texto nós temos uma referência feita a Homero, né? Então Homero trazia essa ideia do trabalho intelectual como sendo algo que honra o homem, e por sua vez o trabalho manual seria aquilo que não se relacionasse com os homens livres, né, os cidadãos, né? Então o trabalho manual em Homero não é visto com bons olhos, né? Já em Hesíodo, o trabalho manual ele é destacado, né? A honra ela é conquistada por meio do trabalho manual. Então, um ponto interessante nesse artigo é a gente diferenciar as perspectivas de Homero e a de Hesíodo. Para Homero, nós temos o foco no trabalho intelectual, né? No ócio contemplativo. Já em Hesíodo, nós vamos ter aqui um foco no trabalho manual. Outro ponto importante também discutido no artigo é o fato de o trabalho formar e deformar o homem, no sentido ontológico, como sendo a própria ação do homem na natureza para garantir a sua existência. Nós temos o trabalho como algo que forma o homem. Então, o homem, diferentemente dos demais animais, ele não nasce homem, ele nasce animal e vai se constituindo enquanto homem nas suas interações, né, com os demais homens, né, na sua vivência na sociedade. Mas esse trabalho que forma o homem, ele também pode deformar o homem, principalmente quando nós temos aqui o sentido de trabalho, né, nos moldes do capital, né? Nesse sentido, o homem ele vai se deformando, ele vai se desumanizando por conta do trabalho, uma vez que por meio desse trabalho, no modo de produção capitalista, nós temos alienação, fetichismo, estranhamento, aquilo que o trabalhador produz não pertence a ele, nós temos um trabalhador alienado, não tem mais consciência do que está fazendo, né? Então esse trabalho no capitalismo acaba deformando o homem, vai desumanizando esse homem. Então, ao mesmo tempo que o trabalho forma, ele também pode deformar o homem. Então, essa influência do capitalismo vai proporcionar, no lugar de uma formação omnilateral proposta por Marx, né, em todos os sentidos, nós vamos ter uma formação unilateral, uma formação específica, uma informação que não se volta para todos os aspectos
que dizem respeito ao ser humano, como a cultura, questões políticas, a própria ciência, no conhecimento científico. Então, essa formação omnilateral no capitalismo, ela dá lugar a uma formação unilateral, apenas um lado. É preciso, portanto, recuperar o ser humano como agente de sua história e de seu fazer-se, né? O ser humano no capitalismo acaba sendo visto como um ser alienado, como alguém que apenas reproduz aquilo que chega até ele. Então é preciso fazer com que esse ser humano volte a ser humano, né? Volte a produzir, a ter consciência da sua produção. E os institutos federais de educação seriam justamente o horizonte político-pedagógico para que esse tipo de formação pudesse acontecer. Então, os institutos federais são vistos aqui como agentes de vanguarda, né, nessa luta contra o poder hegemônico do capital. Então, pessoal, no mais é isso. Para pontos mais específicos, assistam às videoaulas de análise desse artigo. Bons estudos a todos e até a próxima.